Veio para cá no ano de 44. Quer dizer, antes ele tinha vindo atrás de outros negócios, né? De coisas que depois ele veio no ano de 44 para abrir a concessionária. Que ele abriu ali na avenida. Lembra, irmão? Você não lembra? Lembro. Na coisa ali. Dali ele construiu aqui e veio para cá. Eu tenho uma vaga lembrança de lá, muito pouca, que eu era muito pequeno. Cheguei aqui com 3 meses de idade. Minha mãe me contava que eu cheguei de trem, chegamos de trem e eu tinha 3 meses de idade. Depois veio o Armando e depois veio a Lurdinha. Aí a coisa foi crescendo, construiu aqui, foi aumentando e ele cuidando de tudo, oficina, peça, acessório, vender caminhão, ir para São Paulo buscar caminhão, que era uma luta, não tinha asfalto, demorava, poeira, barro, chuva. Então a gente foi crescendo nesse meio. O Armando veio depois, a Lurdinha veio depois e fomos. Eu tenho uma vaga lembrança, tenho umas fotografias dos anos 50 e 60, que esse eu já me lembro bem. Dos anos 50 para cá eu já tenho a ideia mais firme, né? Agora, dos anos 60 também, eu tenho umas fotografias, até vou trazer para o Armando, que está lá no sítio, dos anos 50 e 60, de caminhão remontado, um em cima do outro, caminhoneta, veraneio, essas coisas todas, que a veraneio veio depois veio em 64. Desse tempo todo aí a coisa foi que nem um relâmpago, passou os 80 anos que eu fiz os 80 e tá. Eu me lembro do posto de gasolina que tinha aqui, vender geladeira, frigideira, aquelas pilhas de pneu que tinha aqui. Uns tempos vendemos até trator Massey Ferguson aqui também. E depois eram os caminhões, as caminhonetes, tudo era terra ainda, uma poeira danada. Tinha que limpar a prateleira desde que amanhecia o dia até que acabava. E a poeira não acabava porque acabava de limpar embaixo, em cima já estava sujo de novo. E saía de bicicleta para fazer compra de peça para as lojas de peça que ia até lá na Avenida Minas Gerais, né? Isso eu me lembro bem, não tinha asfalto, não tinha nada. E aqui depois desmontou o posto de gasolina e continuou. Gasolina vinha em tambor naquele tempo, em cima dos caminhões, despejava no tanque e aquela bomba de vidro que media para manual assim, assim, enchia e despejava. Isso eu me lembro. Aqui tinha uma borracharia e um depósito de bateria. Estava carregando as baterias a noite inteira aqui. Esse era o tempo. Era aqui. Depois que veio os automóveis, já em 68 que veio os Opala. 68 veio os Opala, 68, os primeiros 69, Opala. os primeiros Primeiro automóvel. Até então era caminhão e caminhonete só. Eu tinha o quê? Uns 12 anos, o irmão tinha 10, nós íamos para a prateleira. Aí eu saía fazer cobrança, ia de bicicleta, caía, ralava o joelho, o cotovelo. O Armando ia também muito lá para cima, eu ia. E a gente... E o pai sempre atendendo tudo, que ele era sozinho. Depois é que veio o seu Tim, né, Armando? Seu Tim. Para dar uma mão para ele, que gerenciava, aí ele começou a mexer um pouco com a fazenda e ia lá, voltava, só ia fim de semana. Trabalhou bastante, viu? Largou muita coisa, mas trabalhou bastante. Ele até morrer, ele no dia que ele morreu, ele ainda trabalhou, ele ainda andou a cavalo. Então a gente tem essas lembranças dessas coisas todas aí. A gente viu inaugurar a Praça Mané Riba, a gente viu inaugurar a praça lá embaixo, tudo isso aí nos anos 50. E o caminhão não tinha o que chegasse. O que chegava, vendia tudo na hora. Era descarregar, lavar e pá, entregar. Era bom de vender, porque estava começando, o Paraná estava crescendo, o norte do Paraná estava tomando pulso, então precisava de condução, precisava de trator, precisava de caminhão, de tudo precisava aqui. Tudo que você precisava daqui, tinha que buscar em São Paulo, não tinha outro lugar para trazer. Era peça, era acessório, era General Moto, era tudo. Ferramenta. Comprei muita ferramenta em São Paulo para trazer, porque tinha que trazer as coisas, a coisa tinha que funcionar, tinha que andar, então era tudo difícil.
O asfalto mesmo veio depois, todo o asfalto veio depois de quase em 70, né, irmão? 70, 60. Que ali é a terra, a gente vai para ir para Londrina ou ia de trem ou ia de ônibus. O ônibus parava saía daqui cedo, parava em Rolândia para almoçar. Aí chegava lá de tarde. Na verdade, trabalhar aqui foi depois de um tempo, mas a gente já trabalhava em casa, porque naquela época existia uma coisa que vocês da geração atual nem sabem o que é, então o vocabulário tem que ser traduzido. O estoque estava num departamento chamado Cardex, entendeu? Que ia lá na fichinha, conferia o que vendeu, dava baixa, etc e tal. E quando chegava no final do ano, na hora de fechar balanço e não sei o que, eram aquelas listas de peça que passava por umas folhas e fazia um cálculo, e meu pai levava tudo isso para casa e de noite minha mãe e a gente conferia tudo aquilo, entendeu? Para ver se estava certo, para depois fechar tudo no final do ano. Então, isso aí a gente já aprendeu, já fazia com 10 anos de idade. E aí eu gostava disso aqui, sempre gostei, mas como as meninas não eram muito, não podia muito estar no meio dos homens, né? Então eu cansei de entrar escondida do meu pai por uma janelinha que passava as peças para a oficina, a gente pulava ali e subia no escritório e escondia embaixo da mesa. A hora que ele chegava, o povo do escritório ficava quieto, não denunciava que eu estava escondido embaixo da mesa. Ele saía debaixo da mesa. E daí eu comecei com, sei lá, a coisa foi fluindo e eu fui para o escritório já. E fiquei aqui até 1979, quando eu peguei outro rumo e saí da tesouraria. Assim como eles estavam falando de que só vinha caminhão de São Paulo, eu voltei muito de São Paulo com a minha mãe em caminhão remontado com o seu Vindelim Schaeffer. Era o nosso braço direito em São Paulo. E a gente voltava de São Paulo assim em 2 etapas, né? Já era um tempo um pouco mais ágil, que não precisava sair daqui cedo para almoçar em Rolândia. Mas a gente saía de madrugada de São Paulo para ir dormir em Jacarezinho. E daí chegava até aqui. Aí me perguntaram um dia, do que você ia para São Paulo? De trem. Embarcava no trem aqui às 5 horas da tarde. Às 11 horas da noite pegava o leito num Marques dos Reis, que eu não sei se ainda existe. Tem, o Marques dos Reis está lá. É perto da divisa, Jacarezinho. Passei lá sábado. E chegava em São Paulo no dia seguinte de manhã. Aí voltava de caminhão remontado. Meu pai, quando procurava tirar assim 2, para não pular muito na estrada, né? Porque não tinha estrada. Então, com peso, não era como voltar de trator de São Paulo, digamos, né? Trator de antigamente, não o trator de hoje. A gente chegava a murchar pneu dos caminhões, porque aquilo batia demais. Então a gente murchava os pneus ou tirava uma roda, amarrava a roda no chassi. Quando era um caminhão só, você tirava uma roda traseira, que eram 2, aí você punha um pneu bem murcho, punha lá 10, 12, 15 libras, para não judiar tanto, porque a gente saía de lá, a camisa vinha no pescoço. Mas era um tempo bom, eu gostava, eu tenho saudade, viu? Puxa vida, que coisa boa, nossa senhora. O que a gente aprendeu, o que eu aprendi na vida foi com meu pai e com a minha mãe. Minha mãe deu muito conselho, meu pai deu muito conselho, ele era bravo. Ixi, de vez em quando nós dávamos uns pega. Com o Armando e a Lourdinha ele era mais mas comigo de vez em quando, ele não sei se eu era o mais velho. Ele vinha e de vez em quando nós estávamos arrancando lá, mas eu aprendi muito com ele. Ela deixou uma boa lição de vida, não podemos reclamar. A mãe também. A mãe, você vê, cuidando de nós 3 filhos aqui pro caramba. Nós temos de parteiro. Parteiro ia embora, tem que se virar. Em relação ao meu pai, a vida dele foi trabalho. Assim como minha mãe também.
Minha mãe é de uma época que ela que fazia tudo. O pai nunca foi de passear, Então, nunca foi de ir para lugar nenhum, só trabalhar, e a coisa foi crescendo, a gente foi crescendo junto e fomos. E voltando lá aos tempos que chegamos não, eu cheguei depois, mas de Apucarana, eles estavam falando da minha mãe que tinha que fazer tudo, ela fazia tudo em casa, fazia tudo para os filhos, e ainda tinha, quando vinham os senhores da General Motors que vinham para suas... enfim, desempenhar o trabalho deles aqui, era minha mãe que tinha que levantar de madrugada, fazer a massa do macarrão, amassar na mão e fazer o macarrão, e tinha que estar na hora certa na mesa, e era ali que eles almoçavam, e porque a Apucarana não oferecia nada na época, e nem se tinha o costume de estar terceirizando esse tipo de serviço, não. Era tudo em casa e pão. Como que ela dava conta? Não sei. Tem muita lembrança de minha mãe, 11 horas da noite, passando roupa. E no dia seguinte, de madrugada, tinha que começar tudo de novo. Agora, meu pai era um exemplo de hombridade, de honestidade, de princípio. E errado do jeito que eu mando é que está certo. Esse era o princípio dele, não cansava de repetir isso. E ele deixou esse legado que a gente carrega até hoje, onde a gente chega aqui na região, a gente é respeitado pelo sobrenome e pelo que ele deixou, o legado que ele deixou. Se envolveu com tudo que tinha na cidade, desde a construção do primeiro aeroporto aqui, cooperativa de crédito, cooperativa de leite, tudo que tinha que envolvimento que fosse para desenvolver a cidade, Banco. O fundador da Associação Comercial, o do próprio Rotary é um dos fundadores, está até no livro da Apucarana, das ruas, está lá, e sempre envolvido na comunidade. O Clube 28 de Janeiro, era tesoureiro quando construiu aquela sede, depois foi o Country Club, enfim, todas as coisas da comunidade, ele tinha envolvimento dele lá, participação e sempre exigindo muito de todos que estavam em volta dele. Então esse princípio, esse nome, esse legado a gente carrega com muito orgulho até hoje, aqui, dele ter deixado essa herança desde que ele chegou aqui. O Pedro chegou aqui moleque, ele queria ser mecânico, mas ele ficou o que aqui? 60 anos, irmão? 65 anos. Só trabalhou aqui. E ele contava, quando ele chegava, que ele trazia o almocinho, que ele vinha do sítio de bicicleta ou a pé. Aí ele trazia o almocinho dele. E os mecânicos mais velhos judiavam dele e comiam o almoço dele. Aí quando ele chegava para almoçar, o mecânico já tinha comido o almoço dele. Mas foi um cara que dedicou, trabalhou que nem um condenado. Ele não tinha dia, ele não tinha hora. Eu lembro, o Armando lembra também, a gente chegava de madrugada nos bailes, o Pedro estava em cima de um carro, de um câmbio, de um motor. Domingo ele vinha depois do almoço, ele mexia com o câmbio automático, não tinha quem mexesse com o câmbio automático, era só o Pedro. O braço direito do meu pai, nosso, muito tempo, né, Armando? E trabalhou aqui, fazenda e chácara, Fazenda, e tudo que tinha para fazer. O serviço difícil é ele que fazia, tudo. Não tinha preguiça para nada, hora para nada. Desde moleque, a vida inteira aqui. Foi um professor para nós também aqui, que deixou muito orgulho também, uma pessoa corretíssima, uma pessoa de princípio, gostava das coisas certas. E além do Pedro também nós tivemos o Maneco, que já foi citado aqui, Manuel Pereira Neto, que foi uma escola, professor, uma pessoa íntegra, digna, honesta, um ser humano excepcional, porque na época tinha a Erna, que foi uma escola espetacular. E aprendemos tudo com ela e eu gostava Um pouco de contabilidade que eu sei, que eu aprendi daquela coisa antiga, eu aprendi com a Erna. Erna Fleming, sim, que ficou aqui uma vida inteira também. Ela ficou aqui a vida inteira. Tivemos também por muitos anos na seção de peças o Abel Salvador Fonseca, que também foi um cara muito dedicado,
que contribuiu por um bom tempo, muitos anos. Então era na época era Erna, Abel, Maneco e Pedro, e que eram os braços direitos de cada um na sua função. E aquele tempo era duro, viu? A gente pegava a fatura e a gente saía cobrar de bicicleta. Ah, lembra, irmão? Triste, santo. Nossa, ia levar a fatura, depois ia com a duplicata para receber. Não tinha esse negócio de pôr em banco, não. E banco veio muito depois. E era nós nos ralando na bicicleta e fazendo cobrança. E uma notinha, uma faturinha. Ah, hoje não tem, vem amanhã, passa depois do almoço e ir rolando. Financiamento de automóvel e caminhão não existia. Ou pagava ou não tinha negócio de fiado. Fiado que ficava era por conta da gente. O financiamento veio depois. Quando veio o financiamento, que eu fui contar para pai, o Bradesco vai agora financiar os carros para nós. Eu não acredito. Como não acredito? Pois o banco chamou lá, pai. Como é que é? Eu falei, o senhor dá 20% de entrada e o banco vai financiar 80%. Ah, se eu tivesse isso aí no começo, quando eu comecei. Porque naquele tempo, tinha que pegar a grana, visar o cheque e buscar o caminhão. E depois chegava aqui, você tinha que vender fiado. Então ele botava uma entrada, uma prestação grande com 90 dias e o resto ele financiava do bolso com 12 meses, na duplicata. Não tinha financiamento. O financiamento veio 70 e pouco depois, aí veio o Forplan, aí facilitou, faturava, você vendia, pagava, mas naquele tempo dele era da grana. Eu lembro uma vez a General Motors, o Delfim era ministro, ia mudar o negócio de ICM. E a General Motors precisava desencantar o pátio cheio. Aí chegou um telegrama aqui. Caminhão e caminhonete com 30 e 60 dias. Meu pai falou, se manda agora, traz um caminhão e uma caminhoneta. Aquilo foi uma festa. Agora, quando veio o Forplan, foi uma beleza, porque daí não precisava visar cheque para buscar, né, irmão? Punha na conta. Aí depois veio o financiamento, depois veio o Banco GM, veio primeiro veio o Bradesco, depois veio o Itaú. Depois veio o Mercantil. Depois veio o Banco GM, o Carlinho Público que veio fazer o... Financiadora General Motors. Era financiadora General Motors. Até eu tenho uma faca lá da financiadora General Motors, eu vou achar e vou trazer para você que o Walter me deu quando a financiadora era em São Caetano, do lado do portão. Da Avenida Goiás. Mas, como eu estava falando, o pai não acreditou não que o banco ia financiar. Os primeiros automóvel usou Opala. Foi. Usou Opala, depois veio o Chevette. Em 68, né? Chevette veio em 73. Depois veio os Cadete e depois veio o Monza. O Monza 82 veio o Monza. Era só alegria, porque era o carro mais vendido do Brasil. Vendia. Aquilo tinha que chegar. Que nem água. Descarregava e foi o Monza até a época do Collor, que o Collor falou que era carroça. Aí que começou a abertura da lei de informática, foi que deu possibilidade da indústria automobilística brasileira começar a se desenvolver. Foi com a quebra do monopólio da informática, não foi do automóvel. Daí a coisa deslanchou e começaram a vir outros carros, Ômega, S10 e tinha também na época que até 77 era só a gasolina, né? E tinha as crises do petróleo. O petróleo de um dia para o outro subia 30%, 40%. Aí ficava 4, 5 meses sem vender nada, porque é só carro a gasolina. Aí que surgiram os motores diesel. Depois veio o Flex, né, mano? O Flex veio agora, coisa veio boa. A álcool em 79, que foi lançado o Pro Álcool,
o tempo do Sugiak Uek, que era o ministro das Minas e Energia no regime militar ainda. O lançamento do Proálcool foi em Florianópolis e eu fui lá. Eu estava lá o Sugiak Uek estava lá no hotel lá. E aí era álcool primeiro, depois o Flex demorou mais uns 10 anos para sair o Flex. Era álcool com depósito de gasolina para pegar o primeiro funcionamento do carro, era no bujãozinho que tinha gasolina, injetar a gasolina, depois o álcool. Cliente o que tinha muito era os cerealistas, né? Barra Funda. Que primeiro começaram com café, né? Tinha esses japonês todo que tinha aqui em volta, aqui, que tinham tudo sítio de café. Todo mundo tinha sua caminhonete e seu caminhão. Eu me lembro que era 1000 sacos de café em coco, comprava um caminhão. Era o preço do caminhão. Depois veio com o advento das geadas de 53, 55 e a de 75 foi que acabou com o café aqui em volta aí já estava crescendo o feijão e começando a surgir a primeira soja lá no sudoeste, né? O pessoal vinha... Ela veio do sudoeste para cá, né, irmão? Vinha com um cheque da Sambra, da Anderson Clayton e tudo que estavam começando a comprar soja, vinha com o cheque dessas empresas para comprar carro aqui. Lá do Assis Chateaubriand, aquela região de Cascavel para lá, tudo lá. E depois veio chegando a soja. Mas no tempo aqui do feijão, por exemplo, tinha cerealista aqui, os portugueses mesmo, tinha frota de caminhão que iam na região aqui de Ivaiporã, Manel Riba, Cândido de Abreu buscar feijão. E tanto é que nessa época aí o desenvolvimento de feijão foi tanto que nós abrimos até uma filial em Ivaiporã, ainda na década de 60. Nós abrimos uma loja em Ivaiporã. Não tinha nem a ponte do Rio Ivaí ainda. Passava na balsa, no Ivaí era balsa, não tinha? Balsa. Cansamos de passar ali, né, irmão? Asfalto nem pensar. Asfalto só foi surgir quando inaugurou a rodovia do café aqui, mas era até Mauá só, depois era terra. Eu lembro uma vez nós fomos levar, foi eu, o Armando e o Maneco. Nós fomos para Ivaiporã levar uma veraneio para a prefeitura. Era um sábado e o japonês esperando nós, o doutor Akira. Doutor Akira esperando chegar a veraneio. Mas nós chegamos lá, primeiro nós fomos num posto de gasolina, passar um ar na veraneio. Lembra, irmão? Só tinha mais terra dentro do que fora. Tinha mais terra dentro do que fora. Nós passamos um ar, passamos uma água e fomos entregar. Ele estava na prefeitura nos esperando, num sábado depois do almoço, com o cheque pronto para pagar. E era desse jeito as coisas, cada um. Quer dizer, cada negócio, hoje, se você lembrar, tem uma história para contar. Aí você ia financiar, antes dos financiamentos dos bancos, era o Banco do Brasil que financiava. 35 anos, a caminhonete metade e o caminhão 80%. Crédito rural agrícola, chamava. Crédito rural agrícola. Eu vejo com muita possibilidade, com muito desenvolvimento, que uma hora muda esses governos. Porque uma vez o cara da General Motors falou para mim, Osmar, já a moto veio para ficar e o governo passa. Então, com esse desenvolvimento vai aumentando, vai virar, você vê, começou aqui, foi Ivaiporã, Araponga, então a coisa tá... Eu vejo, não vejo com pessimismo, eu vejo com otimismo, é difícil, as coisas mudou muito, a concorrência, quando meu pai chegou era ele. Depois veio a Ford, né, irmão? Ford. Depois veio a Mercedes Caminhão, era a Moquém. Depois veio, junto com a Mercedes Caminhão, veio o Jeep Willys, que era aqui na esquina da praça. Quer dizer, eram 4. Hoje tem quantos, Armando? Hoje marcas no Brasil tem mais de 30. Então, eram 4. E daqui para frente, dos 80, tem mais para vocês, para os filhos e para os netos, do que... Ó, se os netos encarar... Eu não vou aguentar mais 80. Eu não vou, o Armando não vai aguentar, eu também não vou. Se os netos encarar que nem vocês, eles vão fazer mais 80. Se os netos, os meninos da coisa encarar, eles vão fazer os outros mais 80. Não faz, Armando? Faz. É. Faz até mais.
próximos 80 estão muito bem encaminhados, os netos estão aí dentro já, com tudo com toda a escola, se seguirem a escola do bisavô e etc., estão com o caminho praticamente meio andado já. Costumo sempre dizer, olha gente, o caminho é trabalhar. Vocês não têm que jogar na culpa do governo, seja lá de quem for. Porque o governo passa, mas a gente fica. E, na verdade, para o governo a gente sabe o que deu a vida inteira. Pagar aquilo que ele exige. E eu acho que com a graça de Deus e continuar trabalhando e se empenhando, não vai ter governo que vai atrapalhar muito, não. E o caminho é esse aí. Dos próximos 80 que já não são para mim. Então a escola tá direcionada, o caminho tá aí, exemplo de quem quiser. É só ter empenho e continuar. Tudo está traçado, né? Se os herdeiros tiverem vontade, quem tem vontade tem a metade, o resto se conquista, né? E vão em frente, eu acho que tem tudo para passar muito mais outros 80 pela frente aí, se Deus quiser.